Olá, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul se prepara para o maior julgamento de sua história. Trata-se do caso da Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas em Santa Maria em janeiro de 2013. Depois de toda uma discussão envolvendo esse caso, agora em 2021, a partir do dia 1º de dezembro, ocorre os primeiros passos desse julgamento lá na capital, em Porto Alegre. Eu vou conversar com o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça. Desembargador, primeiramente, obrigado por nos atender. O Poder Judiciário está na expectativa desse julgamento que ocorre agora a partir do dia 1º de dezembro. Com certeza, o maior do estado e um dos maiores do país. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar conversando com os amigos e a audiência da NT. De fato, é uma expectativa bastante grande, o compromisso é muito grande, né, em função da dimensão desse julgamento. Como já referido, trata-se do julgamento mais... Primeiro, de maior repercussão na mídia e no interesse da sociedade. E segundo, que de fato é um julgamento um processo muito volumoso, que engloba uma série de fatos em razão do número de vítimas, não é? Inclusive acumulando réus no mesmo julgamento, e isso já por si só requer todo um cuidado especial no tratamento dessa demanda. Desembargador, são milhares e milhares de páginas para explicar 242 mortes. Explica como vai ser esse processo, a logística toda desse julgamento que começa agora em dezembro em Porto Alegre. Certo. Bom, primeiramente é preciso destacar que o Judiciário vem se preparando para atender esse processo já há algum tempo. Não falo na questão processual, mas sim na questão de infraestrutura e logística especificamente. Mesmo antes de haver o desaforamento do processo, a troca de comarca para julgamento, mesmo antes disso, nós já estávamos preparando em função da dimensão do julgamento. Mas o que é preciso destacar de imediato, me permite, é que há 3 circunstâncias especiais. Primeiro delas, se trata de julgamento de júri. O júri, por si só, já é um processo, o processo do júri é um processo que tem suas peculiaridades. Ele é um processo que tem detalhes maiores, até porque a sua formatação e o procedimento são distintos, em função de que o julgamento não é feito por um juiz togado, como os demais processos, mas sim por juízes, por pessoas, cidadãos comuns, que se investem na condição de julgadores. Essas pessoas precisam ter algumas prerrogativas e algumas garantias, alguns tratamentos diferentes em função do inusitado de se tratar de um julgamento coletivo promovido por pessoas. Isso já por si só traz uma circunstância muito peculiar. Mas, adicionando a isso, este processo imenso, né, um processo que tem uma peculiaridade de se tratar de um processo com 262 vítimas fatais e um número absurdamente grande de vítimas não fatais, que são as vítimas de tentativa, são 636 vítimas, não é o número exato. Isso demanda um processo muito mais delicado pelo número de fatos envolvidos e a peculiaridade de envolver muitas pessoas que querem assistir isso ao mesmo tempo, né? As pessoas querem ter contato, querem ter conhecimento dos fatos na medida do possível. Então, todas essas circunstâncias são peculiares. E adiciona-se a tudo isso um fator também extraordinário, que é a pandemia. Né? A pandemia que nos impõe a adoção de outras medidas adicionais, né, que não seriam as normais. Então, nós temos que ter cuidados adicionais com a infraestrutura do júri, por sua peculiaridade, mas também adicionais em função das medidas sanitárias que são necessárias, como, por exemplo, a questão do distanciamento, não haver muitas pessoas dentro do ambiente. Por isso tudo, uma infraestrutura foi preparada para isso, e eu diria, já adiantando, que todas as estruturas do tribunal estão envolvidas, do Poder Judiciário estão envolvidas para atender a isto, né? Nós temos peculiarmente aqui o Foro Central de Porto Alegre, que possui capacidade de receber esse evento,
e, portanto, foi dos motivos pelos quais foi mantido aqui o julgamento, porque nós temos infraestrutura capaz de suportar todo esse arcabouço aí desse julgamento. Desembargador Antônio, para efeito comparativo, o Poder Judiciário, o Tribunal, presenciou em que ano algo parecido, talvez não semelhante ao caso da Boate Kiss, mas só para efeito comparativo, para as pessoas entenderem o tamanho desse julgamento. Qual foi, digamos assim, o processo mais próximo que o Tribunal vai presenciar, enfim, com o julgamento da Boate Kiss nesses últimos anos? Teve algo muito parecido com isso? Não, dessa dimensão não. Tivemos alguns casos, o caso Bernardo, por exemplo, que teve alguma repercussão e foi um julgamento longo também, de 5 dias, que nos demandou um cuidado muito especial, o deslocamento de equipes, né, a transmissão pelo canal de YouTube, toda uma infraestrutura também que foi adotada para este caso. E de repercussão também, nós tivemos o caso Daut, que faz muitos anos, evidentemente, um caso peculiar, que atraiu também a visibilidade de muitas pessoas pelo Brasil inteiro. Então, há sim know-how, nós já fizemos várias coberturas de julgamentos que têm uma repercussão maior, um apelo maior para a sociedade, mas não deste tamanho, né? Exatamente, essa é uma situação bem peculiar. Mas o que é importante destacar é que nós nos preparamos para isso, né? Então, não há nada que possa nos surpreender em termos de apoio, né? Evidente que toda a questão processual, a dinâmica do rito processual, ela vai ser comandada por um magistrado, que é o juiz que preside o tribunal do júri. Ele tem condições de fazê-lo e vai fazê-lo, né? O nosso papel é de dar apoio para que as coisas aconteçam dentro deste cronograma que o magistrado estabelecer. Certo. Desembargador, você falou que o caso Bernardo durou em torno de 5 dias. E quantos dias deve levar esse julgamento do caso Kiss? Tem como fazer uma previsão? Olha, não há como fazer esta previsão, né? Não há como, porque são 19 testemunhas, são 10 vítimas que serão ouvidas, são os 4 réus que serão interrogados. Não há como definir. Além disso, tem uma série de outras circunstâncias que envolvem julgamento, como leitura de peças, um pronunciamento de advogados, Ministério Público, enfim, tudo isso vai levar muito tempo, sem falar na própria quesitação do julgamento, que é uma parte longa e muito detalhada do julgamento, que leva muito tempo, né? Até em função desse número de fatos. Então, não há como estabelecer um prazo para o julgamento se concretizar e ser concluído, mas, sem sombra de dúvida, será um julgamento longo. Tá? Mas eu vou reiterar, destacamos que, ainda que seja um julgamento longo, nós estamos preparados para suportar isso, dando, inclusive, todo o apoio de infraestrutura suficiente para que as pessoas envolvidas, especialmente os jurados e as testemunhas, consigam suportar isso e da melhor forma possível, né? A logística é muito bem elaborada para que isso aconteça. Desembargador, esses jurados, eles vão, digamos assim, se enquadrar numa rotina um pouco diferente de um cotidiano normal. Eles precisam se isolar, enfim, tem a questão do contato com o celular que vai ser, enfim, as pessoas não vão ter mais esse contato com a internet, enfim, vão viver única e exclusivamente para esse julgamento. Outra questão, a segurança, como o tribunal prepara esse esquema de segurança, porque, querendo ou não, é um caso que aflora os ânimos, enfim, das pessoas, e com certeza uma multidão vai acompanhar muito de perto esse julgamento que começa agora em dezembro. Certo. De fato, quanto aos jurados, existe a necessidade de incomunicabilidade, né? Eles precisam ficar incomunicáveis durante todo o julgamento. Então, também para isso foram adotadas medidas para viabilizar que isso aconteça da melhor forma possível, sem sobrecarregá-los. Nós já estamos preparados para isso também, com uma infraestrutura de transporte e logística em hotéis, né, onde serão encaminhados os jurados para o repouso. Esses, sim, terão
todo o acompanhamento da segurança, das equipes de segurança, tanto da segurança interna do tribunal, todas as nossas equipes de segurança estão envolvidas no processo para atender a segurança e o andamento dos trabalhos internamente, e também contamos com toda a logística da segurança pública, das forças de segurança pública, que apoiarão não só no transporte das testemunhas e dos jurados, mas também do entorno, tá? Do entorno das dependências do foro, onde haverá o julgamento, dado que terá que haver uma restrição no comparecimento de pessoas, justamente para evitar que haja uma confusão, ou seja, como disseste, haja o clamor, enfim, isso acaba atrapalhando o julgamento. E por isso que eu destaco, todas as medidas estão sendo adotadas no intuito de permitir que a coisa aconteça da melhor forma. Bom, o julgamento foi transferido para Porto Alegre. No entanto, o fato todo aconteceu em Santa Maria. O tribunal pensa também nessa segurança lá na cidade de Santa Maria, na região central? Não, porque não haverá nenhum ato interno do judiciário em Santa Maria. Claro que as forças públicas da cidade, do município de Santa Maria, estão precavidas para isso e adotando as medidas cabíveis, obviamente, tá? Tá certo, desembargador. Obrigado por nos atender e bom trabalho à frente desse caso, agora que com certeza o mês de dezembro vai ser bastante corrido envolvendo o Poder Judiciário aqui do Estado. Eu que agradeço, então, eu deixo um abraço aí a toda a comunidade cachoeirense, a terra do nosso presidente Voltaire, né, natural de Cachoeira. Tenho a honra imensa de falar com vocês. Um grande abraço. Bom, Daniel, conversei com o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Estado, falando sobre os preparativos para o julgamento do caso da Boate Kiss, que vitimou centenas de jovens em janeiro de 2013, esse caso que comoveu o Estado e, claro, todo o Brasil, uma repercussão internacional dessas vítimas aqui em Santa Maria, na cidade vizinha de Cachoeira do Sul, esse julgamento que começa a partir do dia 1º de dezembro. Eu volto com você.